dia, pessoal. Hoje a gente vai falar de mais uma forma de pagamento indireto, que no caso é confusão. Pessoalmente, eu acho muito legal falar da confusão, porque o nome é engraçado, né? Confusão, uma forma de pagamento indireto. Como é que isso funciona, professor? Bem, para começar, a Mariana Diniz, ela aponta três acepções diferentes para a expressão confusão no Código Civil, no direito civil, né, no caso. Primeiro, confusão pode ser uma mistura de matérias líquidas pertencentes a pessoas diferentes e de forma que seja impossível separar. Então, líquidos de duas pessoas diferentes se misturam e você não consegue separar. O nome disso é confusão real, real de coisa, né? Também a confusão na reunião de diversos direitos sobre um bem, que anteriormente eram separados na mesma pessoa, que daí você vai chamar de consolidação. É essa confusão de direitos sobre uma coisa. Isso acontece, por exemplo, quando existe uma pessoa que é proprietária de um bem e outra pessoa é usufrutuária do mesmo bem. Se ela se torna a mesma pessoa, existe a consolidação de todos os atributos da propriedade. Matéria de Direito Civil 4 ainda não é com vocês. E, por fim, que é o que a gente vai tratar nesta aula, é a confusão obrigacional, que é o concurso das qualidades de credor e devedor numa mesma pessoa. Então a mesma pessoa se torna credora e devedora de uma mesma obrigação. Daí a confusão. Como a gente sabe, a gente já vem tratando disso já faz algum tempo, a obrigação tem que ter um polo ativo e um polo passivo. E ninguém pode ser credor ou devedor de si mesmo. Não faz o menor sentido que você deva uma obrigação, deva pagar algo a você mesmo. Se você mesmo vai tirar algo do seu patrimônio para entrar no seu patrimônio, então o que acontece? Existe uma impossibilidade lógica de sobrevivência da obrigação. A obrigação tem que ser extinta. Daí a ideia de pagamento indireto. Quais são as fontes da confusão? A fonte da confusão pode se dar por... A confusão, então, ela pode se dar por transmissão universal de patrimônio, ou seja, todo o patrimônio de uma pessoa passa para outra. Pode acontecer mortis causa, ou seja, existia uma confusão entre o pai, existia uma obrigação entre o pai e o filho, o pai falece, todo o patrimônio passa para o filho, então existe uma confusão, mortis causa, por conta da transmissão universal do patrimônio. Pode acontecer inter vivos também, digamos que uma empresa deve a outra e essa empresa compra a outra. Ela se torna, existe uma sucessão e nessa forma ela também existe uma confusão do obrigacional e com isso a obrigação se extingue. Pode acontecer por título singular também, mortis causa, você pode deixar em testamento uma dívida para alguém que essa pessoa é o devedor. Pode acontecer inter vivos também, você pode vender um crédito, esse crédito eventualmente pode parar na mão daquela pessoa que deveria cumprir com aquele crédito. Enfim, as fontes de confusão, em suma, podem ser tanto por transição universal de patrimônio quanto a título singular. Isso pode se dar tanto mortis causa quanto inter vivos. Então, quais são os requisitos da confusão? Os requisitos da confusão, como eu já venho dizendo, né, você já deve estar entendendo, uma pessoa única se reúne as qualidades de credor e devedor. A obrigação tem que ser a mesma, porque obviamente eu, você, todo mundo que você conhece é credor e devedor de infinitas obrigações. Mas para ocorrer a confusão, você tem que ser credor e devedor de uma mesma obrigação. E não pode ter separação de patrimônios. Por que isso? Porque eu posso ser credor da minha empresa. Mas não é sua empresa, professor? Sim, é minha empresa. Só que são pessoas diferentes. Então existe separação de patrimônios e com isso não existe nem identidade entre credor e devedor. Confusão não é a mesma coisa que compensação, tá, pessoal? Confusão, existe uma identidade entre credor e devedor com um débito único. Enquanto que na compensação existem dois créditos, esses dois créditos se eliminam. Então vocês notem que na confusão a lógica existe um crédito só que tem uma identidade entre os polos. Enquanto que na compensação existem os polos iguais em duas obrigações. E essas duas obrigações vão se eliminar por conta disso. O artigo 381 vai estabelecer que vai se extinguir a obrigação desde que na mesma pessoa se confunda as qualidades de credor e devedor. Como eu venho dizendo, essa confusão é a regra geral, né? Normalmente decorre de ato jurídico, ato bilateral, negócio jurídico, que por isso torna a confusão um pagamento indireto. Porque é como se tivesse sido pago, como se a obrigação tivesse sido cumprida. Mas, professor, a pessoa virou credor e devedor dela mesma e a obrigação acaba. Então não houve pagamento. Não houve pagamento, por isso que se fala que é um pagamento indireto. A obrigação se extingue sem um pagamento propriamente dito. O artigo 382 do Código Civil já estabelece também que a confusão pode se verificar a respeito de toda a dívida ou só de parte dela.
que é a chamada confusão total ou própria e a confusão parcial ou imprópria. Como que isso vai acontecer, professor? Vou dar um exemplo. O sujeito morreu, lembra da ideia do pai que morreu e ele era credor do filho? Então, o sujeito morreu, era pai, só que ele era pai de 2 filhos. Um filho era devedor dele, o outro não era devedor de nada. Então a dívida de 500 vira 250 para um, 250 para o outro. O filho que está devendo, os 250 que ele deve, morreu. Agora, os outros 250 que ele deve também vai ser pro irmão. Então ele vai deixar de ser devedor de 500 para o pai e passa a ser devedor de 250 para o irmão. Essa seria a lógica da confusão parcial ou imprópria. O 383, por sua vez, trata da solidariedade e da confusão. A confusão, de acordo com o artigo 383, né? A confusão operada da pessoa do credor ou devedor solidário só extingue a obrigação até concorrência da respectiva parte no crédito. Embora exista solidariedade, quando tem a confusão, vai abater a parte daquele devedor solidário. Se vocês entenderem a solidariedade, vocês vão entender totalmente a lógica do 383. Não tem grandes problemas com relação a isso. Por fim, o artigo 384 traz uma polêmica doutrinária. O que diz o artigo 384? Cessando a confusão, para logo se estabelece com todos os seus acessórios a obrigação anterior. Então a ideia é que houve a confusão, extinguiu a dívida. Depois, por alguma razão, a confusão acabou. Daí se estabeleceria a obrigação anterior. Só que a gente tem um problema doutrinário aí. Se o efeito principal da confusão é a extinção da obrigação, a obrigação estava extinta, então não poderia se restabelecer. Se a confusão cessa, a obrigação é estabelecida pelo artigo 384. Só que isso acaba sendo uma contradição. Porque dá a impressão, então, que a confusão não extingue a obrigação, e sim suspende o seu pagamento. Porque se a cessação da confusão gera o restabelecimento da dívida, com os acessórios e tudo mais, então existe algo de errado com o 384. Suspensão ou extinção da obrigação? Vocês ficam aí com essa dúvida, a doutrina debate por conta desse artigo, que pode ter sido mal feito, pode não ter sido mal feito, mas de qualquer forma, essa é a grande polêmica da confusão. Existe um ressurgimento da dívida como fênix ou não? Fica o debate e até a próxima aula, pessoal.